nesses dias. Vamos finalizar em oração, então. Pastor, desculpa, antes de eu finalizar com a oração, a gente podia fazer uma breve surpresa ou não? Sabe como é, né? Se eu finalizar aqui, coisa boa, né? Dia do pastor hoje, vocês lembram disso ou não? Esse pessoal é cheio de surpresa. Com a gente é assim, pastor, você entendeu, né? Os irmãos vão estar ajudando aqui a gente. Tem uns irmãos lá na internet também que vai estar assistindo aí. Irmãos, perdoe aí que a gente é assim, ao vivo, sabe como é, né? O irmão André que vai estar aí na frente, rapidinho, mas eu vou... Irmãos, deixa eu vir pra cá pra eu sair na câmera dos irmãos. Cadê Ego? Eu vou precisar do microfone. Liga esse microfone aí pro pessoal. Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado já. Tá ouvindo lá também na câmera. Irmãos, é o seguinte... Dia do pastor, ô pastor, eu acho que o senhor teria que ficar ali, porque eu vou passar um vídeo, os irmãos vão ver lá. A irmã Helena também um pouquinho pra lá, ó. O pessoal vai ver, eu vou mostrar o senhor lá, viu? Na cadeira lá de trás, é melhor. Tá bom? Alguém aqui já ouviu falar de missionário? A irmã Aldenay tá aqui, né? Alguém já ouviu falar de missionário, não? E nada melhor do que falar da vida do pastor do que quem? Missionário. Então vamos ouvir ela, né? Irmãos, eu vou estar tentando colocar aqui. Eu vou tentar fazer os dois aqui rapidinho, porque eu preciso pegar a imagem aqui para os irmãos que estão nos assistindo pela internet também vão pegar esse som, entendeu? Eu vou precisar que os irmãos me ajudem com o microfone aqui, no som aqui. Ao vivo é assim mesmo. Tá ok? Nada melhor que a irmã Eliana, né? Falar aqui no... Eu vou estar colocando aqui porque os irmãos que estão assistindo aqui, agora eu não vou pedir para vocês darem licença da frente, assim, só fica do lado e bota o microfone ali próximo. Aí no som, eu vou soltar o som, os irmãos estão lá, é assim mesmo, viu irmãos, vocês que estão aí, ó, pela internet. Calma que a gente vai botar aqui, a irmã Eliana vai estar falando um pouquinho. Pastor, seria bom você estar lá, né, pastor? A irmã Eliana vai estar falando aqui. E aos irmãos que ainda acho que não viu esse vídeo, nós temos acho que umas 10 partes lá no YouTube. Para quem não viu, daqui a pouco vai estar vendo. Eu vou ver se o som vai ficar bom aqui. Preciso botar o som primeiro. É assim mesmo, viu, irmãos? Nada melhor do que a nossa irmã Eliana. Gente, vamos lá. Depois vou tentar aumentar aqui. Deixa eu ver qual é a imagem que está indo lá para a internet, para os irmãos lá também estarem. É esse aí mesmo? Pronto, isso aqui. Não. Aí, eu preciso ver aqui, só rapidinho, viu, irmãos? Ao vivo, deixa eu ver qual é. É essa aqui mesmo. Vai ficar um pouquinho de lado para vocês aí, viu, irmãos? Na internet, mas para os irmãos aqui tá. Eu acho que tá bom. Deixa eu ver o som aqui. Vamos lá, irmã Eliana, falar um pouquinho, né? Do esposo, né? Olá, gente. Eu saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Eliane Nichols. Pode me chamar de Eliana. Quando eu era criança, eu gostava de ouvir histórias missionárias, mas aqueles missionários já haviam falecido. Hoje eu vou contar para você uma história missionária de um homem vivo. E eu tive o prazer e privilégio de casar com esse homem. Escute agora enquanto ele lê as sagradas letras. Jesus disse aos seus discípulos: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Também ele disse, em outra ocasião, aos seus discípulos, encontramos as palavras em Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ou orai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Por causa dessas palavras de Jesus aos seus discípulos, eu comecei a olhar ao meu redor, procurando pais e mães que estavam criando seus filhos e preparando-os para ser missionários.
mas eu não vi. E eu procurava jovens que se dedicavam, se preparavam para ser missionários, e eu não vi. Então, por isso, eu quero contar para você a história do meu marido e como os pais dele formou ele, esse meninozinho, em um missionário. E a história é chamada A Formação de um Menino em um Missionário. Eu vou contar essa história como Deus usou os meus sogros para criar meu marido a ser um missionário. E depois eu quero ouvir de você que foi que Deus usou na vida dos meus sogros que ajudou meu marido se tornar o missionário que ele é hoje. Como é o nome dele? O nome dele é Bruce Nichols. E quando foi que ele nasceu? Em 27 de setembro de 1950. E aonde ele nasceu? Em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. Essa história não é para a glória do Bruce Nichols. Essa história é para a glória de Deus. É um tributo à graça de Deus na vida de um homem comprometido à verdade. E um dos versículos prediletos do meu marido é Salmo 119, 142. Escute enquanto ele lê. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. A verdade existe, está escrito aqui na Bíblia. E nós fazemos bem tendo este livro como o padrão pela qual julgamos todas as coisas. A história do meu marido começou com essas duas pessoas, seu Kendall e a dona Lorena. Se encontraram no Instituto Bíblico em St. Louis, Missouri, e ambos queriam ser missionários. Então eles casaram e escolheram como seu versículo: engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Esse casal foram exemplos em ler a Bíblia todo dia e orar. E a minha sogra disse do seu marido que ele leu a Bíblia 57 vezes antes de morrer. Eles foram um grande exemplo. Depois de estudar no Instituto Bíblico, eles foram para um estado chamado Minnesota, nos Estados Unidos, que é muito frio no inverno, e eles evangelizaram os índios. E eles eram muito pobres e não tinham bastante dinheiro para esquentar a casa e comprar comida. E um dia eles conversando na mesa da cozinha, o Brucezinho entrou na cozinha e ele disse: louvai a Deus. E eles pensaram: em vez de nos preocupar com a falta de dinheiro, nós devemos louvar a Deus. Então eles fizeram isso, e aquele mesmo dia Deus mandou no correio um cheque com bastante dinheiro para eles comprar combustível para esquentar a casa e comida para a família. A minha sogra diz do Bruce que ele era um menino bem comportado, bem obediente, e ajudava ela muito. Então, muitas crianças hoje em dia parece que acham que não é importante o que eles fazem. Mas a Bíblia diz até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. É importante o que um filho faz. Todo dia na casa dos Nichols, o pai chamava toda a família de manhã, antes de fazer outra coisa, e abriu a Bíblia e lia toda a Bíblia para sua família.
Quando Bruce tinha 6 anos de idade, um dia ele ouviu seu pai lendo João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse dia, Deus graciosamente deu a fé salvadora para o Bruce crer no Senhor Jesus Cristo. E em 2 Timóteo 3,15 diz: desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Outra coisa aconteceu quando Bruce tinha 6 anos de idade. Seus pais, que liam a Bíblia todo dia, eram cientes da palavra de Deus, a ordem que Jesus Cristo deu para todos: ide, fazei discípulos de todas as nações. E eles foram. Eles deixaram seu país, deixaram a sua família e foram até Fortaleza, Ceará, Brasil. E essa é a primeira casa onde eles moraram, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Qual é a primeira coisa que missionários precisam fazer? Eles não sabiam falar português, então precisavam ir para a escola das línguas para aprender a língua portuguesa. Então, os pequeninos ficaram na casa com a empregada, mas o Bruce, que tinha 6 anos, foi colocado na escola Fortaleza Academy, que era uma escola preparada para filhos de missionários, mas as suas matérias foram ensinadas em inglês. Então, quando o Bruce chegava em casa, ele não sabia falar português. E quando os meninos chegavam na porta, chamando: bora, vamos brincar, o Bruce chorava: mãe, tem um menino aqui na porta falando comigo e eu não estou entendendo nada. Mas ao brincar com os meninos, ele começou a aprender português. E os pais deram um cantor cristão e uma Bíblia português. E então, assim, ele começou a aprender português. Graças a Deus que os pais também, depois daquela primeiro ano na escola dos missionários, da 2ª para a 8ª série, o Bruce foi ensinado em casa. E a casa dos missionários é muito movimentado. Muitas vezes pessoas chegando na porta e querendo ajuda, ou os outros missionários chegavam na casa da família do Bruce e pegavam seus correios ou a mercadoria que a família do Bruce comprava para os outros missionários. Então, era muita zoada. E quando chegava um jipe na frente da casa, cheio de outros filhos de missionários, os irmãos do Bruce se levantavam da sua mesa e corria para brincar com os outros filhos de missionários. Mas não o Bruce. Ele pegava seus livros e entrava para dentro do seu quarto, fechava a porta e continuava estudando. É assim que você faz? Você gosta de estudar? Pois Bruce foi fiel. Ele estudou muito. Amém. Você que está interessado aí, né, na continuação do vídeo, aí, irmãos, que ao vivo é assim, aqui, você que está interessado aí na continuação do vídeo, pode vir, viu? Quem é o André? Ou outro ali? Você que está... Nós temos aí 5 partes no YouTube, no canal da igreja, para você continuar. Claro que a gente não ia botar aqui 1 hora para vocês ficarem ouvindo, né? Que coisa, né? Sobre a história do pastor Bruce. Ali você foi um piteco, né, irmã Eliana, que a gente diz naquele início. Lá nós temos 5 partes divididas. Lá no final você tem um bônus
Não vou dizer qual bônus, posso dizer? Não. Vai lá no YouTube, lá no canal da igreja, tem lá as restantes, são 11 minutos, 10 minutos, alguns minutos assim. Mas, irmãos, só para vocês terem ideia aí, o que é, né, a história do pastor Bruce, eu vou falar rapidamente, 1 minuto, tá bom? Rapidinho. Eu queria deixar para o pastor Bruce aqui, a minha família agradece muito ter conhecido através do pastor Adil, né? Pastor Adil, que é missionário lá em Portugal e trouxe um missionário do Ceará para cá. Graças a Deus pela vida do pastor Adil. A gente aprende muito, desde quando a gente conheceu o pastor Bruce, o pastor Adil, a gente aprendeu muito com a palavra de Deus. E eu queria deixar aqui, eu gosto muito do versículo, né? 1 Coríntios 10:31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, que fazeis outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, desde o início aqui, vocês percebem que o pastor Bruce é pecador, é claro, assim como nós, mas ele é tudo para a glória de Deus, é pensar, fazer tudo para a glória de Deus. E que nós venhamos também ter, né, esse pensamento, e tudo que nós vamos estar fazendo, venhamos fazer para a glória de Deus. Obrigado, viu, pastor? Acho que hoje eu vou botar o segundo para terminar de assistir mais, que a gente vai fazendo, né? Foi eu que editei, eu que coloquei, tive que assistir tudo, então eu vou assistir de novo. Tá bom, que Deus continue abençoando. Eu tô com um aqui já. Tá com ele? Bom dia, irmãos, graças e paz. É interessante, eu tô um pouco nervoso aqui. Enquanto o Gerlan falava, eu tô bem nervoso. Mas eu também agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela oportunidade de poder conhecer o pastor Bruce e a família. E eu creio que é interessante a gente saber, né, os nossos líderes, a formação dele, o testemunho. Temos aí, impossível não falar disso, temos aí muitos e muitos líderes por aí afora que arrebanham multidões e você não consegue nem um palmo saber sobre a sua vida, sobre o seu testemunho. Enfim, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por nossa amizade. Deus tem demonstrado isso, basicamente, nesse tempo que nós estamos juntos. E nossa família é muito grata por todo esse carinho, esse amor. E inúmeros conselhos que temos sido abençoados. Eu queria deixar uma palavra, irmãos, que está em 1 Timóteo, no capítulo 5, se vocês puderem abrir comigo. Nós, como uma igreja aqui, amamos esta família, amamos a Deus pela sua misericórdia sobre nós. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 até o 18. Diz assim, irmãos: devem ser considerados, essa na minha tradução é a ARA, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Obviamente aqui nós vemos o texto apontando para uma questão financeira, o sustento do obreiro. Porém, meus irmãos, a mesma palavra ou expressão que diz honorário, em outras palavras, em outras traduções, diz honra. Então, nós devemos honrar sim os nossos líderes, mas não qualquer líder, não qualquer pessoa que está à frente, mas aqueles que especialmente, né, se afadigam na palavra e no ensino. E eu louvo a Deus e glorifico a Ele pelo bom testemunho que o pastor Bruce tem dado acerca disso. E eu sempre vou dizer esse fato da primeira vez que eu estive aqui para comprar alguns livros e eu fiz aquela bendita pergunta para ele, graças a Deus por aquela pergunta que eu fiz. E ele veio, me pediu 1 minuto, pegou a Bíblia, colocou a Bíblia na minha mão, na mão de um outro colega, um irmão que estava comigo, e pediu para mim abrir determinada passagem. Eu li aquela passagem e ali eu vi a resposta da minha pergunta. Não foi algo no seu campo das ideias, algo da sua mente
não foi na sua experiência, mas foi a Bíblia aberta e aquilo me impactou. E graças a Deus por isso, por esta graça que Ele tem dado ao pastor Bruce. Então, receba o nosso carinho, o nosso amor da nossa família, e eu estendo até desta igreja, né? Que eu duvido muito que aqueles que conheçam vocês não nutrem um afeto tão grande, tão importante, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, pastor, o seu dia. Alguém quer falar? Fique à vontade, irmão Silvano. Companheiro de estrada. Meu companheirão velho aí. Ok. Irmãos, acho que já foi falado tanta coisa, não sei se tem algo mais para falar, mas semelhante ao André, eu, por incrível que pareça, me encontrei com um jovem que me trouxe para cá essa semana. Foi também através da aquisição de Bíblias, né, que eu vim aqui. E semelhante ao André também, eu testemunho, né, da mesma maneira, para a glória de Deus, né, a vida do nosso pastor. Quando os irmãos citou, né, essa homenagem, eu lembrei o que Richard Baxter falou, um pastor puritano, né, passado, século 17, 18, que ele disse que a profissão mais difícil do mundo é a do pastor, porque todas as outras profissões lidamos com a matéria, mas a profissão de ser pastor são almas eternas, pessoas eternas, né, almas que estarão, né, para todo sempre em apenas 2 lugares, e nisso vemos a grande distinção do pastor que é aprovado e de um pastor que é reprovado, como o nosso irmão André bem falou aí, inúmeros, arrastando multidões e destruindo o rebanho de Deus. Isso é muito triste, né? Quando saímos, vemos pessoas ali abarrotadas em tantos lugares, mas onde o ensino, a pregação, ela não é evidente, e Cristo não é pregado no púlpito, o incentivo à leitura não é pregada, a oração não é pregada, o testemunho e a piedade não é pregada. E aqui louvamos ao Senhor, porque vemos isso tanto no ensino quanto nas boas obras. Então, sabemos que uma igreja bíblica não é só o pastor bíblico, mas uma igreja bíblica não existe sem um pastor bíblico. Então, louvamos ao Senhor por isso e damos graças a Deus, né, por Jesus Cristo, por esse chamado na vida do nosso pastor. Amém? É isso. Mais alguém, se quiser? Feliz aniversário de casamento aos meus pais. Sou grato a Deus por eles e por como Deus tem usado eles para ter uma família reta e temente a Deus, e ensinar-nos a palavra de Deus e ter devocional conosco todo dia e disciplinar os filhos em amor e corrigi-los, ensinar-nos a vivermos uma vida reta e temente a Deus, obediência à sua palavra. Sou grato a Deus por vocês, Pai. Gosto muito da versículo predileto do Pai em Salmo 119 e 142. A tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. E esta é a verdade que é o primeiro amor dos meus pais. Tenho sido muito abençoado pelo exemplo do meu pai. Em tudo ele faz, ele glorifica a Deus. Esse é o supremo desejo do coração dele, glorificar a Deus, exortar os irmãos à santidade e obediência, para que também glorifiquemos a Deus todos e fazer discípulos de todas as nações, que o meu pai sempre desejou fazer. Te amo.
Obrigado, irmão. Deus abençoe. Mais alguém, não? Eu já falei, né? Esté quer falar? Diego. Amém. Peraí, Diego. Esté vai falar aqui. Vamos lá. Parabéns, pastor. Nós te amamos. Obrigado. Viu, pastor? Amém. Eu também te love you, viu? Love you. Irmão Diego. Irmãos, pastor, eu vou falar lá pela internet. Tem a irmã Maria Xavier, a irmã Mona Lisa, a irmã Rosália, Pedro, né? Desejando parabéns. Estou resumindo para vocês aí. Irmão Diego. Vou falar nos dois. Graças e paz, irmãos. Os que nos ouvem também na internet, que a graça do Senhor seja com vocês. O dia de hoje é mais um memorial, irmãos, não é idolatrar a figura do pastor. O pastor certamente pregou aqui que a gente deve glorificar a Deus, não aos homens, a gente não vai adorá-lo de forma alguma. É somente um memorial, reconhecer, até mesmo porque a palavra de Deus diz, né, Salmo 23, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor, mas Ele capacita homens para liderar a igreja dele e seguir o exemplo de Cristo, né, liderando, capacitando. Queria compartilhar também um versículo com os irmãos, está em Filipenses, capítulo 2, 29. Filipenses 2, 29 ao 30. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está preso, escrevendo a carta aos Filipenses, e honrai sempre homens como esse. Ele está se referindo a Epafrodito, que fez um esforço enorme para levar uma oferta para ele, e era um cooperador dele, né? Paulo tinha vários cooperadores, Timóteo, tinha Lucas, e Epafrodito era um desses. Muita gente às vezes esquece de Epafrodito, que fez esse esforço enorme. E Paulo disse que era para a gente honrar homens como esse, né? Então eu vejo no pastor Bruce também uma figura de, não só do apóstolo Paulo, que ele lidera igrejas e plantou igrejas, como ele já plantou igreja lá no Ceará, e frequentemente ele volta lá visitando as igrejas, confirmando as igrejas, como o apóstolo Paulo fazia, né? Paulo plantou igrejas, depois voltou confirmando igreja por igreja, e ele frequentemente faz isso. Vejo no pastor Bruce também a figura de Jó, não só por ter muitos filhos, mas por dedicar a vida dele e orar por esses filhos, né? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal e que oferecia o sacrifício pelos próprios filhos, orava pelos próprios filhos. Eu vejo o pastor Bruce fazendo isso frequentemente, e vejo nele também a figura aqui de Epafrodito, né? Um homem que está disposto a chegar às portas da morte e dar a própria vida para suprir a carência nossa, do povo de Deus, das ovelhas dele. Tudo isso para a glória de Deus, amém? Então, que Deus o abençoe, irmãos. Graça e paz, irmãos, bom dia. Eu lembro que eu conheci o pastor Bruce e Dona Eliana, eu cooperando ali no Cibima, na década de 2008, 2009, e sempre quando ele chegava com os livros, eu ficava olhando, eu não sei se ele se prestou atenção nas minhas olhadas, sempre meus olhos iam nos instrumentos nas mãos do Redentor. Porque como missionária, o meu desejo sempre foi pausar a minha vida como sendo instrumentos na mão do nosso Redentor, que é Cristo. E a gente sabe que Ele vive. Esse casal é uma bênção na minha vida. A irmã Eliana sempre conversava comigo ali no Cibima. Os dois vinham, conversavam. Depois, quando eles vieram logo para aqui, eu ali atuando em Estela Maris. E sempre que podia, vinha aqui. Eu quero parabenizá-los e dizer que o meu desejo é que vocês continuem vivendo um texto que para nós ele é muito importante, né? Que é 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, continuem firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão.
e que a coroa de vocês vão estar lá repleta para a glória de Deus. Quando a gente for chamado, né? Vinde, bendito do meu Pai. Entrai no gozo do nosso Senhor. Deus abençoe o casamento. Deus continue abençoando o ministério de vocês, que tem sido tão importante aqui na Bahia, pregando a palavra verdadeira da graça de Deus. Obrigado, irmã. A missionária Aldenay, para quem não conhece, né? Uma missionária. A igreja também ajuda a... Foi um dos melhores livros que eu já li, foi o que ele me deu. Olha aí, pastor, tá vendo aí? Irmão, pode ficar aqui, pode ir ao posto aqui, você que vai estar encerrando, você que começou, Então eu acho nada melhor do que a gente encerrar. Mais alguém? Ou desculpa, mais alguém? Não falar qualquer coisa, se não falar agora, ficar com vergonha aqui na frente. Pergunta ali, pega, chama um pastor no cantinho ali, né, pastor? Vai falar? Meu Deus, esse negócio desse nariz aí, Jesus. Vai vir chorando, Que negócio é esse? Era o que você quer falar para o pastor? Com emoção. Tá com emoção, Foi o quê? Fala, rapaz. O que é mesmo? O que é mesmo? Bom, eu não sei, né, pastor? Pelo menos fala assim, ó. I love you. Obrigado por me ensinar a palavra. Muito bem, vai sentar, obrigado. Vamos ficar à vontade aqui, ora pelo pastor. Amém. Irmão, vamos orar, Tantos motivos de louvor, Tantos motivos de gratidão, Temos ao Senhor. Vamos orar e assim estaremos encerrados. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por inúmeras bênçãos, Senhor. Materiais e espirituais, Senhor, em Cristo. Obrigado pela sua palavra pregada, que tem achado aqui, Senhor, corações, Deus, que tua palavra venha frutificar 30, 60, 100 por 1, Deus, em nossos corações. Pai, obrigado, Senhor, te agradecemos, te louvamos por mais um culto, te louvamos por mais um dia, Senhor. Te agradecemos, Pai, aqui em especial, pela nossa vida do nosso pastor. Ó Deus, continua a conduzi-lo, Pai, tua santa, boa vontade, que em todas as coisas, Senhor, o Senhor continue a se revelar a ele e que ele possa, Senhor, continuar a trilhar, Deus, a sua vida, a sua família e o ministério, Senhor, para a glória de Deus. Que ele termine a carreira, Senhor, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pai, desejamos essas coisas, Senhor, para eles e fortalece, Senhor, cada irmão, cada um de nós aqui, Senhor, na tua graça. Dirige nossa semana, livra-nos e guarda-nos de todo mal. É o que nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados, irmãos.